Oi, gente, então nessa segunda parte da aula 2 a gente vai ver sobre citação bibliográfica. Eu ia falar que eu pretendo fazer em menos de 20 minutos, mas eu tenho um problema com o tempo, vocês já perceberam, então eu não vou falar isso. Mas para isso a gente vai precisar de um segundo programa. Isso não é obrigatório e também não precisa ser o que eu vou usar aqui, pode ser qualquer programa de referência que você use, que você já conheça. E não precisa ser nenhum se você tem um compilador LaTeX e você sabe como citar em LaTeX, no ponto .bib. Tem que ser um ponto .bib. E aí você, com o compilador LaTeX, você consegue lá botar arroba, book e colchete. Se você entendeu isso que eu disse, você provavelmente sabe o que eu estou falando, então você não precisa baixar nada disso. Eu tento mostrar sempre da maneira mais fácil possível, que também é a maneira que eu faço, então é a maneira que eu estou familiarizado, que é através do Mendeley, que é um manager, como é que fala manager em português? É um gerenciador de referências. Então, pode ser qualquer um, não precisa ser o Mendeley é gratuito, você só precisa criar uma conta com seu e-mail com senha, acabou. Então, eu uso o Mendeley, que é o que eu estou acostumado. Mas você pode usar qualquer um. Se você não tem nenhum, eu aconselho a baixar esse. Eu vou deixar no gabarito da aula 2 o link. E ele vem para essa página, a gente consegue baixar para Windows, para Mac, para Linux. Depois de baixar, clica 2 vezes, ele vai instalar e a interface é esta daqui. Então o Mendeley é assim. Ó, fiz rápido agora no OBS. Mas o Mendeley é assim. E se você tem. Eu botei 2 livros, eu botei 2 referências já de livro que eu uso. Então, nenhum aqui é sobre Markdown, mas eu botei só pra gente conseguir usar de exemplo. Você consegue adicionar uma nova referência, então você consegue, se você tem um arquivo, por exemplo, você quer adicionar uma dissertação como referência, então você tem o PDF dessa dissertação, que dissertações são gratuitas e você consegue pegar na internet. Então você tem um PDF dessa dissertação. Você bota ali, claro que você não vai ficar com um PDF considerado seu. Se você jogar ali no Files from Computer ali, ele vai pegar do seu computador, ele vai pegar o título, o nome da pessoa, o nome dos autores, né, o ano, então ele pega essas informações do seu PDF e já cria automaticamente essa citação. Então, mas claro, você também consegue adicionar manualmente. Então, se você vier aqui no manualmente, você consegue adicionar o título, o que é, né? Se é um livro, se é um artigo de jornal, se é o que mais tem aqui? Se é um filme, se é um caso, não sei se case nesse caso seria caso, se é uma página na internet, aí você bota o título, os autores, pode botar mais de um, aí de onde é, né, onde foi publicado, o ano, as páginas que você usou, caso tenha, não é obrigatório, nada que é obrigatório, só o título e os autores. E o tipo, né? O volume, o ano, o mês e caso você queira botar alguma informação, alguma coisa você consegue. Então você consegue botar tanto manualmente, ele já cria ali a referência na BNT, como pegar de algum arquivo que você já tenha, se você queira fazer uma referência. Ou pegar de algum site também, ele também faz. Então, ok. Ele já tem alguns prontos também, mas a maioria é coisas assim, artigos de jornais de coisas muito aleatórias, pelo menos pro que eu faço. Então, mas caso tenha algo que você já usou, você pode procurar, que eles têm algumas coisas prontas também. Mas ok, o que a gente vai fazer no Mendeley? Depois que a gente tem as nossas referências jogadas aqui, eu vou usar essas duas de exemplo na aula de hoje. Então, depois que a gente tem essas referências, a gente vai gerar o nosso ponto .bib, que é um documento não é de texto, é um ponto .bib, né, um documento bibliográfico. Só que nesse caso a gente vai abrir como de texto, porque eu vou mostrar pra vocês como é. A gente vai vai ter esse documento e no R a gente vai ler esse documento. E aí ele vai saber que tem cada referência e ele vai conseguir linkar. Então se eu botar, por exemplo, a referência ali primeira, hash, eu vou no R e falo que eu quero citar hash, ele vai pegar essa referência do ponto .bib e vai jogar tanto lá embaixo na parte de referências do meu relatório, então vai escrever lá bonitinho, né, na BNT, e também vai botar link clicável, né? Se eu clicar no hash que eu escrevi lá em cima, ele vai me mandar direto lá para baixo, que é o que a gente costuma ver em artigos, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar as diferenças, nesse caso eu tenho essas duas, e eu vou exportar para um ponto .bib. Então, assim, isso é bom porque eu não precisei criar esse ponto .bib, eu nem sei como cria. Então, quer dizer, tem os comandos, né? Quando eu abrir aqui, vocês vão ver como que é o ponto .bib, mas eu prefiro que ele faça direto para mim. Então eu tenho aqui, eu vou chamar de library, eu vou criar por cima desse, que é o que eu já tinha criado, para testar, né? Então eu já tenho meu ponto .bib.
Então, ok. A parte do Mendeley já foi. Eu só uso o Mendeley para isso. Então, você podia criar o seu ponto .bib automaticamente num bloco de notas, por exemplo. Só que ele não pode ser ponto .txt. Você tem que mudar a extensão dele. Então, eu venho aqui. Deixa eu só mostrar para vocês agora o docs. Ele abre por cima? Abre por cima. Eu fico botando um em cima do outro aqui para testar. Mas eu nunca sei se tá certo. Deixa eu só aumentar ele aqui para vocês. Tem um monte de coisa aqui. Tá, então tá. Então a gente tem aqui o docs e eu vou lá no library, já tá até aqui, mas eu vou lá na pasta certinho que eu vou ter que usar depois de novo. Aqui, aula 2, library. Eu já botei pra abrir com... isso vocês não veem, né? Eu já botei pra abrir direto com o bloco de notas. Deixa eu só botar bem aqui. Eu já botei direto com o bloco de notas, então ele já vai abrir pelo bloco de notas, mas ele não vai ter extensão no seu computador. Então você bota lá abrir com o bloco de notas que dá tudo certo. Deixa eu só... Meu Deus, tem um monte de coisa aberta e eu não tô conseguindo mexer no certo. Vocês estão vendo a tela balançando aí. Tá, ó, esse é o nosso bloco de notas. Então ele vem dessa maneira. O que a gente vai usar aqui? Ó, se você souber, como eu falei, se você sabe compilar esse ponto .bib, se você já usa referência em LaTeX, é exatamente assim. Eu poderia pegar tudo isso aqui que criou, ó, isso aqui é o segundo livro, e esse é o meu primeiro livro, é o Reich aqui em primeiro, e o Agnes aqui em segundo. Então a gente vem aqui, bota mais um embaixo, eu poderia criar outro, se eu quisesse, ó, o autor, as páginas que eu usei, o título, o ano e o que o livro é. Então aqui é um livro, esse aqui é reporte, que é... Esqueci, mas é uma coisa, mas eu esqueci. E... Ok, isso ele faz tudo automático, por isso que eu prefiro usar o Mendeley. E aqui vai ser como eu vou me referir a isso. Então, quando eu quiser citar o Reich, o livro do Reich, essa referência, eu vou botar Reich 2019. Nesse caso, eu sempre aconselho abrir com um bloco de notas, porque algumas referências dão problema, principalmente por causa de acento, no Mendeley. Então, eu vou tirar essa aqui, né, que eu já botei uma ali em cima. E, por exemplo, essa aqui não tem referência. Ela já começa, ela não tem como eu citar isso aqui. Então, eu venho aqui e boto que eu vou citar como Vogt, por exemplo. Eu vou citar assim. Eu podia botar qualquer coisa ali. Eu podia botar Calvin, se eu quisesse. Mas eu vou salvar e eu vou citar assim. Então, quando eu quiser citar o livro do Reich, eu vou usar Reich 2019. Quando eu quiser citar esse segundo livro aqui, que é de cluster, eu vou usar Vogt, exatamente como está escrito aqui, com letra maiúscula, tudo certinho, sem espaço, sem nada. E essa vírgula não entra. Então é bom a gente sempre abrir, porque a gente tem que ver se tem problema ou não. Nesse meu caso, tinha problema, provavelmente é por causa desse A com acento aqui. Ele não entendeu e aí deu problema e ficou sem ter como eu citar. Então eu venho aqui, conserto e ok. Então eu vou mostrar agora, eu vou pro R, eu vou fechar tudo isso aqui. Eu vou para o R, deixa eu só fechar isso aqui, fechar o Mendeley e abrir o R. Ó, eu tô aprendendo, com o tempo eu vou. Vou fechar isso aqui tudo. Ok, vamos lá. Então no R, eu já modifiquei algumas coisas aqui desde a última aula. Eu só apaguei algumas coisas, botei o link do Mendeley e eu vou citar aqui nessa parte do método 1, teoria. Eu pulei página entre os títulos, que é uma coisa que eu aconselho muito fazer, porque é muito bom começar o título numa página nova. Então, antes de introdução, eu criei uma página nova, antes de metodologia, antes de todas aqui, eu criei uma página nova. Eu tirei os outros métodos para não ficar tão grande, então vou usar um método só e eu vou citar aqui de maneira totalmente aleatória, só vou escrever aqui como que seria a citação. A gente tem 3 tipos de citação que a gente pode usar. E aí a gente vai ver... Antes disso, a gente tem que ir lá em cima e falar qual é o arquivo que a gente vai usar para citação, né? Senão a gente já está citando sem nada. Importante, esse meu aula 2 PDF está lá no pasta aula 2. O arquivo .bib, que é o library, também tem que estar lá na aula 2, senão ele não vai conseguir fazer. Aqui em cima, no nosso cabeçalho, lá no último, tanto faz também onde vai ficar, mas eu boto aqui embaixo, a gente vai ter o bibliograph, que é de onde ele vai pegar as referências, e ele vai pegar do library.bib. É daqui que ele vai pegar, que é o que eu criei, que está lá na minha pasta. E aqui em cima, a gente também vai ter o citação, aí é dentro do PDF document, então vem aqui em cima, a gente vai ter, o citation package, porque ele
para ser automático, né, para eu conseguir clicar na citação e ir lá para baixo, ele tem que usar esse pacote de citação. E no meu caso já está instalado no meu R, igual a gente quando precisou instalar o LaTeX. Mas se não está instalado no seu, ele vai pedir para instalar assim que você der Knit, e aí é só você aceitar que ele vai instalar, igual sempre foi, o Markdown também instalou. Então ele instala dentro do R, não vai ficar no seu computador, vai ficar dentro do R. Então a gente usa o NatBib. Aí é o problema que eu falei, eu acho que eu falei na aula anterior. Não tem nenhum pacote desse Citation Package que seja brasileiro, que seja em português. Então a gente não tem nenhum pacote que seja 100% ABNT. São 3 pacotes. O Default, que é o pior de todos. A gente tem o NatBib. O Default, ele escreve direitinho, é bem próximo da ABNT a forma que ele escreve, mas ele não é linkável. Então se eu clicar na referência, ele não vai me mandar lá para baixo. É útil caso você não precise, porque ele acaba sendo mais próximo da ABNT, só que ele usa parênteses em vez de colchetes. Então ele é o mais próximo da ABNT, mas ele não é clicável. Então eu penso assim, para não ser clicável, né, para não ser automático essa citação, não faz sentido eu usar essa bibliografia. Eu poderia simplesmente escrever ali, entendeu? Eu poderia vir aqui e escrever Heist 2019 diz que não é clicável, tá no meu texto e é uma citação. Então eu não precisaria de usar fazer tudo isso se eu fosse usar algo que não fosse automático. Então eu não uso o default por isso. O NatBib, ele é o mais próximo da ABNT, vocês vão ver quando eu criar. E o outro, eu tenho salvo aqui, deixa eu só olhar. O nome é Biblatex. Bibliatex, ele escreve assim, Biblatex. Ele é só numérico. Ele é aquela, eu não sei se vocês já leram algum artigo em inglês, alguma coisa assim, mas eles lá, acho que nos Estados Unidos, né, eles citam, por exemplo, escrever alguma coisa, aí no final ele bota colchete, colchete. Aí se você clicar nesse colchete, colchete, ele vai lá para referência, ou se você descer, e lá na referência vai ter o colchete, colchete, e qual é a referência. Então vai estar lá o livro, os autores e tudo mais. Eles não citam escrevendo, eles botam um número. Então, essa é a referência 1. Aí você vai lá embaixo e vê qual é a 1. Essa é a referência 2. Então esse biblioteca, ele usa isso. Então eles seriam mais longe da gente, porque a gente não usa assim. Mas caso vocês queiram usar, queiram escrever um artigo em inglês também, a gente pode usar esse, que ele também faz automático da mesma maneira que o comando vai ser o mesmo que o meu. Só vai mudar na hora de dar o Knit, porque ele vai usar em vez de escrever, tipo, em vez de escrever hash, ele vai botar 1 e lá embaixo o 1 vai ser o hash. Então eu vou usar o outro, que é o NatBib. Então a gente vai ter isso aqui. Agora sim a gente pode ir para as citações. Ainda bem que eu não escrevi nada que eu não dei spoiler. Mas enfim. Aí agora a gente vai para as citações. A gente tem 3 tipos de citação. O nosso tipo 1 é aquele quando a gente quer falar que a pessoa disse alguma coisa ou alegou alguma coisa. Então a gente fala, por exemplo, Reich diz que, ou Reich alega que. Então é quando a gente vai escrever dessa maneira, que é a citação direta. Então a gente vai usar arroba, e aí o arroba sempre vai ser quando a gente vai citar. Então o código, por exemplo, o título a gente usa hashtag, para citar a gente usa arroba. Então ele vai pegar lá do nosso bib qual é aquele código, que é o código de citação que eu tive que até escrever. Então é aquele código de citação, que é a primeira coisa que está escrito antes de pular a linha, dentro do colchete, a primeira coisa dentro do colchete, que é o Reich 2019, que é exatamente como está lá. Eu podia mudar também, igual eu fiz no outro, mas eu deixei Reich 2019. Então Reich 2019 diz que, ou alega que, ou menciona. Então essa é a primeira parte de citação. Eu vou mostrar o outro também, que eu escrevi VAP, dizem que. Eu botei dizem porque vai ser vários autores nessa, então, mas eu posso botar diz também, só pra ficar igual. Mas vamos lá ver como que fica nessa, como que ele vai botar também lá embaixo automaticamente, sem eu precisar fazer nada. Eu só botei ali, criei o bib, botei o arroba e ele vai gerar pra mim o... deixa eu ver se eu... não tá mostrando, eu provavelmente tirei pra mostrar esse aqui. Deixa eu ver se eu acho qual aqui é isso. É o RStudio. Não, nenhum desses, eu vou ter que adicionar. Minuto. Tava indo bem, mas agora não deu certo. PDF. Agora sim. Vamos lá. Então esse é o nosso arquivo. Deixa eu só botar ele mais para o meio para ficar mais fácil de ver. Então a gente tem assim, que é ele do lado, a gente consegue ver também como que a gente citou.
Ok, então esse é o nosso arquivo e a gente tem que... ele tá na frente da minha câmera, não faz diferença. Vamos lá em metodologia, eu botei em teoria, né? Não, eu botei em teoria. Então cliquei ali, já foi direto. Aqui do lado eu também poderia clicar aqui, método 1, teoria, e também vai direto. Mas eu vou tirar isso aqui pra gente ver melhor. Reich et al. Diz que... Et al. Que são vários outros autores. E aqui Agnes, Fassi, Forgassi, Anna, Baione, quando são dois autores ele usa and. Esse é o ruim também de ser em inglês, não vai estar em português, então não vai estar e, vai estar o et al. Então vai estar e. Quer dizer, o et al. A gente usa em português também, mas não vai estar e, vai estar o and. E não é parênteses, esse é o meu maior problema. Lá eles usam o ano entre conchetes, aqui a gente usa o ano entre parênteses. E eu sei que a gente ia citar na ABNT, a ABNT é assim, quando a gente diz que, só que a gente bota parênteses 2019 e não conchete. Parênteses 2013, não conchete. Então essa é a diferença. Eu estou esperando alguém criar um pacote ali naquele lá em cima que a gente botou Citation Package em português da ABNT, mas até agora não teve. Um dia, se eu aprender a criar pacotes grandes assim, eu faço e aí fica bem mais fácil a nossa vida. Mas por enquanto é o que a gente tem, né? O outro seria um conchete 1, então é bem pior do que esse aqui. E se eu clicar aqui em algum dos dois, qualquer um, eu vou lá pra baixo na parte de referências. Aqui vem em inglês, eu já mudei, eu só vou mostrar pra vocês, mas vem referências, e aí eu só mudei o nome pra referências, mas é no próprio R ali, rapidinho. E a gente tem aqui certinho, ó, o livro, o primeiro, que é o Reich, ele vem certinho como tá no Mendeley. Então, se eu escrevi certo no Mendeley, aqui vai estar certo também. E tem o livro Agnes, que tem até um link que foi de onde eu achei. E aí eu mandei ele pegar direto da internet, esse aqui. Então ele pegou desse link aqui. E aí tá aqui. Esse de graça, esse aqui eu tive que adicionar porque ele não tá disponibilizado de graça pelos autores, então eu só inseri lá manualmente. Então, ok. Aqui embaixo, como eu falei na referência, é só na última página, na última parte, porque essa referência, as referências sempre vão ser adicionadas no final do nosso relatório. Então, se eu escrever algo aqui embaixo, ela vai botar a referência embaixo desse idade aí. Então, vai vir o referências também. Mas, se eu na última linha possível, eu não vou escrever nada abaixo disso, eu botar a hashtag, que é o título 1, referências, ele vai substituir o references em inglês que ele vem por referências. Então eu só substituo para ficar em português, né? O máximo que eu puder tirar do inglês eu tiro. Então é assim que a gente faz para ficar em português. Agora a gente tem um outro tipo também, eu vou botar aqui. O outro tipo que a gente pode fazer, que é como... que é da seguinte maneira. A gente bota o nome da pessoa e o ano do lado. Então aqui Reich diz que vai vir toda a referência como a gente cita. Se a gente botar o nome da pessoa, como diz Reich, aí a gente bota aqui arroba, esse traço também, né? Espera aí que eu já vou falar sobre 2019. E a mesma coisa pro outro, então eu vou fazer só de um nesse caso. Então como diz Reich traço arroba 2019, esse traço significa o quê? Ele vai considerar só o ano. Então, quando eu rodar, vai ficar Reich, conchete, infelizmente, 2019. E aí, se eu clicar, vai lá pra baixo. Então, essa é a outra forma da gente citar. A gente coloca o nome da pessoa e o ano. Quando a gente não quer esse et al, ou a gente quer considerar só o primeiro autor, ou a gente vai citar de maneira alguém que criou algo. Então, a gente bota Reich e o ano. Então esse traço ele considera só o ano. Se a gente botar um hífen na frente do arroba, ele vai pegar só o ano da referência que a gente tem. E por fim, o que é um problema, esse é o nosso problema, por causa do conchete. Tem aquela maneira que a gente também cita, que é, por exemplo, a gente fala algo que o autor diz, por exemplo, a gente bota uma frase, a gente bota alguma coisa que o autor falou e a gente vai citar, de acordo com a ABNT, entre parênteses do lado. Quando a gente cita assim, a gente bota o sobrenome em caixa alta, então vai ficar Reich, vírgula, o ano. Então ficaria 2019. Se eu botar assim, não vai ser clicável, obviamente, então eu tenho que botar o ano igual eu botei em cima. Só que ele vai ficar entre conchetes. Então, dentro do parênteses vai ter esse conchete. Esse conchete não dá pra tirar. Então, ele é o nosso problema principal aqui.
Só que é o mais próximo que a gente tem. Então, toda vez que eu faço um relatório que eu uso essa parte de bibliográfica, eu sempre aviso, olha, não tem pacote na BNT, então eu tive que fazer assim. Agora, quando é uma coisa super séria, eu tenho que, por exemplo, mandar para algum congresso, nunca aconteceu, mas se eu tivesse, aí eu provavelmente faria, eu geraria, os de cima dá para gerar, só que esses primeiros, né, os primeiros dá pra gerar, só que nesses que eu teria que tirar o conchete, por exemplo, nesse último agora, eu provavelmente faria pelo próprio Mandarin do Word mesmo, no Word mesmo. Ou é só, no caso, eu criar o documento e editar depois, só mudar o conchete por parênteses. Mas, infelizmente, né, qualquer coisa, se um dia criarem a BNT, ou pelo menos até o dia 28, eu faço uma errata aqui que tem, mas eu não consegui achar. Se alguém achar também, eu agradeço. Mas a gente tem essas 3 formas de referência. Eu vou mostrar pra vocês como fica no PDF. Na BNT, não, BNT não. No HTML é exatamente igual. Eu fiz no PDF, né, porque eu prefiro. Mas no HTML é do mesmo jeito. Arroba, os comandos lá em cima no cabeçalho também são iguais. Então a gente vem aqui, teoria, e a gente vai ter esses 3... Esse é o problema, mas a gente tem as citações aqui. Então esse aqui vai lá pra baixo, ó, clicável. Esse aqui também, como diz Reich 2019, era pra estar entre parênteses, de acordo com a BNT. Mas tá entre colchetes, a gente clica também, vai pra lá pra baixo. E nossa, subi muito. E esse outro tipo aqui. O bom é que é automático, ele pega direto do nosso arquivo .bib e joga lá. E a gente só precisa botar esse arroba e o nome. Caso, Reich 2019 muito grande, eu posso chamar de H, e eu posso chamar o outro de V, então tanto faz. Então fica bem mais fácil do que ficar toda hora escrevendo e criando links pra lá pra baixo, né? Acho que a gente teria que criar links pra todos. Então essa é a parte bibliográfica. Como eu disse, é bom a gente mudar aqui pra referências, mas ele vai adicionar automaticamente lá em cima. Então ele cria automaticamente. E outro macete que a gente tem que ter na cabeça, que eu criei aqui em cima, é que como é em inglês esse referências, e ali embaixo não tem nada no meu arquivo, mas quando manda pra lá ele adiciona as referências, esse referências não vai entrar no nosso index, que no caso é o sumário. Ele não entra no sumário. Esse referências não tá no nosso sumário. Então o que eu faço também, que é um jeitinho brasileiro, né, já que a gente tem que usar tudo da galera de outras línguas, eu faço o jeitinho brasileiro. Quando eu boto o meu apêndice, eu boto apêndice e referências. E aí lá em cima vai mostrar apêndices e referências. E aí primeiro vai ter o apêndice, depois vai ter o título, vai estar lá referências. Mas ele não aparece, infelizmente, no nosso TOC lá, na tabela de conteúdo. Então eu criei esse macete só pra gente saber que, tipo, ali é o apêndice e a referência. Então dali pra baixo tem apêndice e referência. Nessa ordem. Então eu acabo fazendo assim, é só um adendo, porque eu não sei se vocês viram, mas a referência não aparece aqui como título. Então eu crio um apêndice e referências, e aqui embaixo eu boto referências. Eu poderia botar hashtag 6 referências, porque aí ficaria nesse estilo, né, 6 e dar um espaço. Mas se eu... Não é por causa do New Page, eu tentei de diversas formas, mas ele não aparece. E se eu não escrever nada aqui no referências, vai vir exatamente igual, só que vai estar em inglês aqui. Porque ele adiciona automaticamente essas referências. Ele não é uma coisa que eu tenho aqui no meu script. Então, esse é só um jeitinho que eu faço pra conseguir disfarçar isso. Não é muito problemático, mas é o que a gente tem porque eles não usam a BNT. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido essa parte bibliográfica. Essa aula ficou maior do que eu achei. Na verdade, a aula 2, né? Essa parte até que ficou dentro do limite que eu queria. Mas essa parte é um pouco mais complexa, então talvez vocês tenham que ver de novo. Qualquer dúvida, sempre falo isso, mas é verdade, é só mandar e-mail ou botar no grupo, no Classroom. Eu vejo vocês na sexta-feira com a aula 3, que a gente vai finalizar essa parte mais pé de boi, assim como o PS fala, mas a gente vai finalizar essa parte de relatório. Então a gente vai mexer com LaTeX, a gente vai fazer várias fórmulas, eu vou pegar algumas fórmulas matemáticas e a gente vai mexer, é uma parte mais técnica, mas, né, relatórios técnicos. E a gente vai ver também uma coisa que eu não fiz até agora, que é parágrafo. Eu pulei essa parte de parágrafo porque eu uso o parágrafo do LaTeX, que eu acho muito mais fácil. Então eu vou deixar tudo pra gente ver lá em LaTeX. Então até sexta-feira, qualquer coisa é só me chamar. Tamo aí.